básico nos canhões da gestão que gerir com muitos recursos é fácil de gerir. O que é difícil de gerir é gerir com poucos recursos ou com menos recursos do que ter muitos recursos. E, naturalmente, que a gestão da coisa pública implica pagamento de impostos, porque na gestão da coisa pública não há bens transacionáveis, portanto, para financiar a prestação de um serviço público, naturalmente que é preciso cobrar impostos. Agora, relativamente a esta matéria, é um bocadinho como aquela família que gostava de ter um Ferrari. E para comprar o Ferrari deixa de ter asfixia, porque deixa de ter dinheiro para comer, deixa de ter dinheiro, no fundo, para satisfazer as suas necessidades básicas do cotidiano. E, portanto, nós podemos cobrar muitos impostos, mas asfixiar, de facto, quem vive em Loures, asfixiar as empresas que se querem instalar em Loures, de facto, temos uma receita significativa para fazer investimento, mas é um investimento que, de facto, depois não se traduz na melhoria da qualidade de vida, porque as pessoas estão asfixiadas. E não venham dizer que isto não é possível fazer em Loures. Porque eu dei aqui vários exemplos. É possível fazer nos municípios à volta de Loures. Porquê é que não é possível fazer em Loures? Olhamos para um município aqui bem próximo e eu pergunto qual é a diferença entre o território afeto ao concelho de Loures e o território afeto ao concelho de Oeiras. Qual é a diferença? Em termos de acessibilidades, as nossas serão muito melhores, certamente. Temos um território amplo, até estamos com um meio rural, que poderia ser apelativo para que, de facto, as empresas de valor acrescentado se instalassem em Loures. Mas aquilo que verificamos é que elas instalam-se em Oeiras, não se instalam em Loures. E não me venham dizer, como já tinha ouvido dizer, para contrariar esta argumentação, que há ali uma âncora que é a praia. Eu tenho muitas dúvidas que as empresas de valor acrescentado que se têm vindo a instalar no concelho de Oeiras estejam preocupadas se a praia está perto ou está longe. Portanto, esta de fundo é a questão de fundo, que nos parece que é necessário, de facto, criar condições objetivas, e não é só com os impostos, obviamente não é só com os impostos, mas os impostos são um sinal, que tragam as empresas para Loures. E dou-vos um exemplo, por exemplo, para dar de um outro concelho, um concelho com características rurais, do Sobral de Montagraço. Olhe-se para o Parque Industrial do Sobral de Montagraço, analise-se as empresas que lá estão, e veja-se porque é que há determinadas... Fale-se com as administrações das empresas que lá estão instaladas e percebemos porque é que as empresas, algumas delas, saíram de Rio de Moro e foram para o Sobral de Montagraço. E empresas de valor acrescentado, nomeadamente a trabalhar para o setor farmacêutico. No Sobral de Montagraço. Então o Sobral de Montagraço tem melhores condições que o Concelho de Loures para instalar este tipo de empresas. Portanto, haverá aqui qualquer coisa que nos deverá fazer refletir de facto, tentarmos acreditar que há aqui um problema de estratégia e que não estamos a conseguir captar este investimento para o Concelho de Loures. Depois, queria dizer-vos... E, portanto, não votamos contra porque não há redução de impostos. Não votamos contra porque temos defendido a redução de impostos. Nós votamos contra porque temos defendido a redução de impostos, à semelhança daquilo que se passa noutros municípios da área metropolitana de Lisboa, e porque estamos convictos que essa é uma forma que as pessoas sentem no bolso. No caso do IRS, é direto ao bolso das pessoas. No caso do IMI, é direto ao bolso das pessoas. E no caso da derrama, se não é a única solução, é um incentivo para as empresas procurarem Loures como território para colocarem as suas sedes. O PSD não está no executivo da Câmara e, portanto, não tem que procurar as soluções para gerir a Câmara. Mas tem ideias de como a gerir, tornando-a mais eficiente, baixando a despesa fixa de funcionamento dos serviços e aumentando a capacidade de investimento por esta via. E o exemplo disso não é único, como o Sr. Vice-Presidente sabe,
que não é o único, mas o exemplo disso é a instalação de videovigilância no Conselho de Loures. Porque os senhores insistem em ver a videovigilância como uma questão de segurança, como o Big Brother do Conselho. E não é isso que o PSD defende para o Conselho de Loures. O que o PSD defende para o Conselho de Loures é essa valência, mas é um conjunto de valências que fazem baixar os custos de exploração da Câmara de Loures. E aumentam-lhe a disponibilidade financeira para fazer investimento. Mas, Sr. Vice-Presidente, nós podemos querer continuar a enfiar a cabeça na areia. Mas o desafio que eu lhe faço é faça um levantamento do Havaí a Tóquio das cidades modernas que estão a instalar videovigilância. Faça um levantamento, Sr. Vice-Presidente. Do Havaí a Tóquio. Faça um levantamento das cidades que estão a instalar videovigilância. E depois tiramos uma conclusão. Os outros, no seu entendimento, acham que a instalação de videovigilância tem valor acrescentado para a segurança das pessoas e para a gestão eficiente das infraestruturas. Mas em Loures, de facto, não é assim. Estamos na região Saloia, com as suas especificidades, e, portanto, provavelmente não será assim. Mas ainda lhe digo mais, Sr. Vice-Presidente. Não tenho números exatos, mas sem querer exagerar, há pelo menos uma conferência internacional por mês, em que a comunidade científica e a comunidade empresarial se junta para debater soluções emergentes nesta matéria, nas quais estão incluídas a utilização de instalação de videovigilância nos grandes centros urbanos, numa perspectiva de prestar maior segurança a quem lá reside e quem lá circula, mas numa perspectiva integrada de gestão do serviço público que é prestado para a administração pública local e central. E é esta perspectiva que, de facto, o PSD não vê em Loures. É esta perspectiva que o PSD não vê em Loures. E só, não é debate aqui de hoje, mas não posso deixar de o referir. Ainda há pouco tempo foi apresentado um plano do Executivo para a modernização da cidade de Loures para os próximos 10 anos. Numa altura em que todas as organizações, a grande preocupação das organizações é, de facto, recorrer à utilização de tecnologias emergentes para melhorar a eficiência do serviço prestado, para baixar as despesas correntes. Pois, neste plano de desenvolvimento da cidade de Loures para os próximos 10 anos, nós vimos alcatrão, nós vimos cimento armado, mas não vimos uma coisa. Não vimos um centro de coordenação operacional que vislumbre uma estratégia de modernidade da cidade assente com base em tecnologias emergentes que estão a ser implementadas na maior parte das cidades que se querem modernas. A Câmara Municipal tem uma série de sistemas de informação que não interoperam. Continua a fazer investimentos em sistemas de informação para não interoperar com os outros. E não olha para isto de uma forma integrada, resolvendo este problema e arranjando forma de pôr os softwares a comunicar uns com os outros, conduzindo uma solução a médio prazo de desmaterialização dos serviços, de aumento do rigor da gestão pública e da transparência. Portanto, do que nós estamos a falar, e é por isso que estamos contra, não é porque queremos mais ou menos investimento. O que nós queremos é um investimento diferente daquele que é preconizado nesta proposta de orçamento. É isso que nós queremos. É um investimento que não é aquele que está preconizado nesta proposta de orçamento, é outro investimento.